é que é, maltinha? Bem-vindos ao quarto episódio de Ginástica Laboral. Pois é, estamos de volta 2 semanas depois. Bem melhores, acho eu, depois desta pausa para férias. Vou já fazer uma confissão. Tinha um episódio 4 já gravado às 8 da manhã da minha última semana de trabalho e pensei, vou regravar. Porque quando comecei a ver o episódio 3 eu já senti, já estava ali aquele cansaço de trabalho. Episódio 4 então estava terrível, eu estava mesmo destruída, então pensei, bora gravar o episódio 4 outra vez. Mudei os temas todos, não vou falar de nada do que tinha pensado para aquele primeiro episódio que gravei, a primeira versão do episódio 4. Hoje, como podem ver, não estamos em casa. Achei que eu estou a viver o meu último momento de férias, acho eu, que fim de semana no norte, como podem ver, não se habituem a esta beleza de paisagem, não vai voltar a acontecer, pelo menos em breve, mas achei que era uma boa forma de ser um episódio de regresso, boas energias, voltar ao trabalho. Na verdade, já trabalhei 2 dias, porque eu cumpro as minhas próprias dicas e eu volto ao trabalho à quinta-feira. Por isso fui lá, fiz aqueles 2 dias de depressão. um, e amanhã é quase como se fosse dia 1 de janeiro, não é? É voltar, ano novo, lá está. Setembro é o meu janeiro. Espero que as vossas férias tenham sido boas. As minhas foram ótimas. 2 semaninhas assim, bem diferentes, mas muito boas. E como é que eu escolhi um bocadinho os temas para hoje? Eu não sei como é que funcionam as vossas férias, mas eu tenho um casal de amigo com quem às vezes passamos férias, e uma das coisas mais engraçadas que nós fazemos é tentar lançar temáticas de discussão random. Estão a ver aquela tarde em que estão na piscina, se eles estiverem a ver, e eu acredito que estejam a ver. Olá Ruben, olá Rita, olá Mia. O que é que nós fazemos normalmente? Nós lançamos assim perguntas random e tentamos criar uma discussão que demora muito tempo à volta dessas perguntas. Eu acho que é um bocadinho efeito Pedro Teixeira da Mota, porque os quatro gostam bastante e veem o podcast também há muito tempo e não sei o quê. Mas nós lançamos uma das nossas mais polémicas é carro é luxo ou não, e nós discutimos quase sempre isso nas nossas férias. E uma das que nós acabámos por discutir também estas férias, um bocadinho, acho que foi à noite, estão a ver aquela fase já antes de ir dormir, tem a ver com o trabalho. Chefes, políticas do trabalho, o trabalho remoto vai acabar ou não. E numa dessas discussões, depois já sozinha, eu decidi fazer uma pergunta ao ChatGPT e vou explicar-vos desde já que pergunta é que eu fiz. Hoje eu trouxe uma telemóvel porque não trouxe caderno para o norte. Mas basicamente, numa destas discussões, nós estávamos a falar sobre ser liderados e o que é que nós gostávamos ou não nos nossos líderes. Quando lideramos, e a maioria de nós está a dar um bocadinho esses primeiros passos, o que é que nós valorizamos, o que erros é que não queremos cometer e todas essas coisas. Então eu decidi fazer uma pergunta ao ChatGPT, um bocadinho arriscada, acho eu, mas ele também arriscou e respondeu. Então, basicamente a pergunta que eu lhe fiz foi: se a vida fosse uma questão matemática, qual é que era a percentagem de influência de ter um bom manager no meu percurso profissional? Ou seja, qual é que é a probabilidade ou a influência que um bom manager pode ou não ter na minha carreira profissional? E apesar de difícil, ChatGPT, e muito bem, respondeu-me, não sei bem com base em quê, mas ele respondeu e eu vou assumir isso. Basicamente ele disse que ter um bom manager influencia entre 50% a 70% a nossa carreira profissional e o nosso sucesso. E o mais interessante, claro que ele não pôs fontes, ele disse que estudou imenso e leu estudos de liderança, etc. Mas o mais interessante foi que ele não se ficou por este número. E basicamente ele apresentou algumas das percentagens e das componentes que iam influenciar esta decisão dele em dizer-me que a taxa era entre 50% a 70%. E ele fez aqui uma divisão interessante, acho eu, que foi, ele disse-me que as componentes que podem influenciar a percentagem de influência de um bom manager na nossa carreira é desenvolvimento de skills, ou seja, a forma como os managers nos desenvolvem ou não, e isso é 20 a 30%. Oportunidades de progressão, ou seja, a forma como os nossos managers
são a porta de entrada para nós podermos ter outras oportunidades. E claro que isto depois vai ter este evento, mas eu por essa paisagem assumo tudo. Depois, criação de redes e conexões de 10 a 15%, sendo que a oportunidade de progressão era 15 a 20%. Mentoria e orientação estratégica era 15 a 20%. E depois a forma como o manager influencia a nossa visão do ambiente de trabalho e satisfação é 10 a 15%. Ou seja, ele faz um bocadinho este cálculo entre desenvolvimento de skills, oportunidades de progressão, criação de redes e conexões, mentoria e ambiente de trabalho e satisfação, e diz que um bom manager pode influenciar, ou um mau manager, neste caso também, pode influenciar 50% a 70% da nossa carreira. Antes de avançar para o tema do episódio, eu queria só dizer o seguinte, que me levaram a duas reflexões básicas antes de querer assumir este como o tema do quarto episódio, que é, primeiro, isto é uma brincadeira, ok? Ninguém acredita que a nossa carreira é uma equação e que um manager influencia 50% a 70% e que por isso eu vou-me sentar na minha cadeira, esperar que os meus managers na vida façam o trabalho por mim. Isto é apenas uma premissa de brincadeira para nós refletirmos sobre o tema que eu quero falar hoje. E depois, por outro lado, e provavelmente a mais importante e a mais realista também, é não haverá ou não haverão muitas frases como ter um bom manager que sejam mais subjetivas profissionalmente como esta, não é? Eu acho que aquilo que é um bom manager depende de cada um de nós, é uma reflexão daquilo que a nossa individualidade procura num manager e quer dizer, aquilo que eu valorizo não precisa de ser obrigatoriamente aquilo que os meus colegas de equipa valorizam, apesar de terem exatamente o mesmo manager, ou mesmo vocês que me estão a ouvir e com base na vossa profissão e nos vossos objetivos e na vossa ambição e na vossa forma de trabalhar, cada um tem o seu próprio conceito de bom manager. É óbvio, como tudo na vida, há um conjunto de boas práticas, que é um bocadinho isso que eu quero discutir com vocês hoje, que podem influenciar isso, mas cada um depende de cada qual, não é? E cada um sabe o que é que prefere ou o que é que não prefere. Apesar disso, e eu acho que isso também é o mais interessante, que eu acabei depois por ver com base nestes números do ChatGPT, que não sei de onde é que vem, estas referências são sempre estranhas, mas apesar disso, e olhando também um bocadinho para o meu percurso profissional, eu não vou dizer aqui, acho que até posso deixar para outro episódio, mas eu diria que ter um bom manager, no meu conceito de bom manager, estará, sei lá, top 3 das razões pelas quais eu entro ou saio de uma empresa, acho eu. Ou pelo menos nem sei se é o conceito de bom manager ou se é mesmo a relação que eu tenho com o meu manager, independentemente dele ser bom ou menos bom. Mas isso para mim é mesmo muito importante. E eu tentei procurar para perceber se isso era uma tendência ou não. Ou seja, se a relação com o manager é assim uma componente tão importante para uma pessoa escolher ou entrar ou sair de uma empresa. E eu tive a ver que em Portugal a Michael Page em 2021 lançou um estudo que dizia que 60% dos profissionais dizia que a relação com o manager era mesmo uma das principais razões pelas quais ficava ou saía de uma empresa, e eu acho que é um número até bastante significativo quando olhamos para outras componentes podiam estar aqui em causa. Mas o segundo estudo que me apareceu de 2023, esse sim, levou-me a pensar muito e desafio-os também a fazer o mesmo, que foi o Workforce Institute fez um estudo em que quase 70% das pessoas dizia que o seu manager tinha tanto peso na sua saúde mental como o seu parceiro ou parceira, e na maioria das situações, estas pessoas diziam que a influência do seu manager tinha um maior impacto do que os seus próprios médicos ou terapeutas, ou seja, personas importantes na sua vida. E à partida isto pode parecer uma coisa super banal e lógica, não é? Porque as nossas chefias são provavelmente as pessoas com quem nós passamos mais tempo no dia a dia e aqueles que interferem mais com a nossa vida profissional, mas depois, exatamente pela integração que tem que existir, a nossa vida pessoal também. Mas ao mesmo tempo é surreal pensar que uma pessoa no meu trabalho, com quem eu posso ter uma boa ou uma má relação, vai ter um impacto assim tão grande na minha saúde mental. Por isso mesmo, e pelo impacto que estas pessoas acabam por ter. Um, por acaso, apesar de jovem, eu já tive vários managers, só na boa, mais do que 5 managers na vida. Por acaso, será que os meus managers ouvem o meu podcast?
os antigos ou os atuais, não sei. Seria estranho, é estranho pensar nisso, mas pronto, esqueçam esta parte, então este episódio esqueçam mesmo. Mas basicamente o que é que eu queria falar para o episódio de hoje e qual é que é o tema central? Que é o que é que distingue um bom manager de um mau manager? Ou seja, um bom líder de um mau líder. E aqui eu vou falar sempre na perspectiva de reporte direto, porque como é óbvio nós temos sempre uma cadeia, não é? E há vários managers sempre acima, o manager do manager do manager do manager, etc. Ou da manager, para não estar sempre a dizer do. Um, e eu vou falar basicamente do reporte direto que cada um de nós tem e o que é que eu acho que pode distinguir um bom manager de um mau manager, sendo que, como eu disse, isto depende muito de cada um e daquilo que cada um de nós prioriza. Antes de avançar, e porque eu acho que o bom de estar em recursos humanos ou temas de pessoas e organização é porque, felizmente ou infelizmente, nós temos sempre duas perspectivas da moeda, não é? Porque, por um lado, eu tenho o meu manager, mas por outro lado, o meu papel é influenciar a forma como os outros managers lidam com as suas próprias pessoas. E isso tem imenso impacto depois no meu trabalho, exatamente na saúde mental dos colaboradores também, que é uma das dimensões muito importantes do meu trabalho. Mas é como se nós, e isso às vezes pode ser bom ou mau, e eu penso nisso muitas vezes, não é? Porque é quase como se eu soubesse as regras do jogo e é muito mais fácil para mim ter noção se as regras estão ou não a ser cumpridas e de como é que a nossa experiência deveria ser um exemplo para a experiência dos outros colaboradores e quando é que é e quando é que não é. Por outro lado, às vezes faz com que nós nos esqueçamos da nossa própria jornada, não é? Nós estamos sempre à procura do melhor para os outros e da forma com que a experiência dos colaboradores no geral e das pessoas no geral possa ser positiva e eu sinto que às vezes descartamos um bocadinho esse nosso papel. É um bocado aquela visão de que, tipo, do género, os médicos que fumam, sabem? E que passam o dia inteiro a dizer aos seus pacientes para não fumarem porque fumar mata e depois eles próprios fumam muitas vezes lá está, pela pressão que a sua profissão tem, ou pelo gosto que tem, ou o que seja, ou seja, não cumprem as próprias regras do jogo que eles tentam determinar. Um, e espero muitas vezes que as equipas de recursos humanos pensem nisso, porque isso tem um impacto gigante na forma como lead by example, não é? Ou seja, como é que nós conseguimos transferir a nossa experiência para aquilo que é a experiência das pessoas para as quais nós estamos a trabalhar, o nosso cliente final. Pronto, antes de avançarmos, só para os pequenos temas que eu coloquei aqui como cruciais para a discussão, o que é um bom manager ou o que é um mau manager, há uma espécie de defesa que eu tenho que fazer aos managers, e também começando a dar esses passos, começo a pensar um bocadinho nos dois lados, não é? É sempre mais fácil colocar-nos nos pés dos outros quando temos experiências iguais. Há uma questão muito central que eu sinto em Portugal e fora de Portugal também, que é normalmente as pessoas que gerem pessoas não têm o tempo e os recursos necessários para o fazerem. Ou seja, nós costumamos dizer que os managers são sempre uma espécie de sanduíche, não é? Porque eles estão a ser apertados por baixo e por cima, por baixo pelas exigências das suas equipas e das suas pessoas e por aquilo que lhes querem proporcionar em termos de experiência, mas depois por cima, normalmente por outras chefias que também têm esse desafio de os liderar, mas têm que estar focados na entrega, nos resultados. Aliás, eu vi uma espécie de resumo que dizia que ser líder é fazer três coisas: criar relações, ter uma visão e estratégia e entregar resultados. E é engraçado que criar relações não significa propriamente saber liderar bem pessoas, e apesar de um líder não ter que liderar pessoas, é quase inevitável. Mas um bocado fazer esta defesa antes de dizer para mim o que é um bom ou mau manager, que é muitas vezes os managers não são bons managers porque não o conseguem fazer. Primeiro porque não tiveram suporte para tal, segundo porque não têm mesmo espaço para o fazer. E depois, eu nesta minha conversa intensa com o ChatGPT, que tem sido aqui um colega e um amigo fantástico, hum, há uma coisa que eu lhe perguntei também que acabou por ser também interessante, em que eu lhe disse: Ok, agora que me disseste qual é que é a influência que um manager pode ter na minha vida profissional, qual é que deveria ser a percentagem de tempo de divisão entre aquilo que é o papel do negócio, não é? Foco no negócio, nas tarefas, etc. E foco na equipa, no desenvolvimento das pessoas, na mentoria, etc. E ele disse-me que
uma distribuição típica baseada, pronto, nas empresas e nas empresas comuns e com base nas práticas comuns. Ele diz que um manager usa 60 a 70% do seu tempo no foco na entrega, ou seja, resultados, coisas de negócio, etc. E usa 30 a 40% do seu tempo no desenvolvimento das pessoas. Olhando para o dia a dia, e não vou falar do meu dia a dia, mas falo no geral enquanto a pessoa que trabalha em recursos humanos, eu não sei se esta divisão está feita assim, sendo que depois ele ainda me diz que, espera, isto é a distribuição comum, mas uma empresa centrada nas pessoas, com foco na atração, na retenção de talento, em que as pessoas estão mesmo no centro da estratégia e são vistas como o verdadeiro asset da empresa, ou seja, o verdadeiro recurso da empresa, dizem que o manager devia estar 50 a 60% de foco na entrega e 40 a 50% no desenvolvimento das pessoas. Ou seja, acho que a pergunta que se levanta aqui, e obviamente sabendo que isto são umas indicações do próprio chat GPT, mas é o que é, acham que os vossos managers estão 40 a 50% do tempo focados em vocês e no vosso desenvolvimento. Seja lá está, naquelas componentes todas que eu tinha dito no início, desenvolver as vossas skills, ajudar-vos no networking, ajudar-vos na visão da carreira, etc. Eu tenho mesmo sérias dúvidas de que isso exista na maioria das situações, embora reconheça a importância disso. Acho que os próprios managers, primeiro, não o saberiam fazer. Eu acho que lá está, e meia culpa, não é? Porque eu sou de recursos humanos, nós deveríamos ser os primeiros a ter a certeza absoluta que os managers estavam preparados para isso. Há outras dificuldades para que isso aconteça, podemos enumerar noutro episódio, mas eu tenho sérias dúvidas que os managers estejam preparados e saibam o que fazer em 40 a 50% do seu tempo se nós lhes disséssemos mesmo, olha, da tua semana, este é o tempo que tens dedicado para desenvolver a tua equipa. Por outro lado, eu também tenho às vezes sérias dúvidas de que as próprias pessoas quisessem o seu manager centrado no seu desenvolvimento desta forma, não é? Nem todos temos ambições e interesses altamente extensivos. Não sei se 40 a 50% do tempo seria necessário para toda a gente. Ainda assim, eu acho que lá está. Cada um deve ser capaz de exigir o tempo que acha que faz sentido para aquilo que são as suas ambições e necessidades, e acho que os managers também têm que saber adaptar isso. E embora seja super difícil para eles muitas vezes conseguirem fazer este equilíbrio das duas coisas, acho que eles também têm que ter essa capacidade de exigir esse espaço e esses recursos e esse tempo para gerirem as suas próprias equipas. Mas lá está, não acho que isso seja muito usual. Pronto, para terminar, e provavelmente a parte mais importante, eu tentei reunir aqui alguns dos pontos, li alguns artigos, Harvard, Forbes, McKinsey, etc. Depois posso deixar as referências sobre alguns dos temas em que eu acho que um bom manager e um mau manager se distinguem e como é que isso na prática acontece. E no fim, até posso dizer um bocadinho aquilo que eu valorizo mais nestas competências todas ou nestas componentes todas. Então, a primeira eu acho que tem a ver com comunicação. E no último episódio eu sei que falámos muito sobre comunicação, mas eu acho que comunicação é um dos pontos fulcrais que distingue um bom de um mau manager. E quando falo em comunicação, tem a ver com muita coisa. Tem a ver com comunicação transparente sobre o meu percurso e a visão para ele, a comunicação sobre o que é esperado de mim e os objetivos que é suposto eu atingir, comunicação transparente na delegação de tarefas, ou seja, quase que a relação entre o manager e a pessoa não ser uma espécie de telefone estragado nas várias dimensões do trabalho, não é? E o que normalmente acontece é maus managers tendem a ser pouco acessíveis, não se comprometem com, por exemplo, timings. Um bom manager é um manager que diz esta tarefa é para segunda-feira e não diz esta tarefa é prioritária. Porque, quer dizer, o que é que significa prioritária para mim e prioritária para o manager também? Pois há um impacto muito grande da comunicação em si que gera automaticamente pouca produtividade, pouco engagement, porque se for um manager pouco acessível, se calhar eu não me sinto importante na equipa. Se for um manager que não delega bem, eu nem sei bem o que é que eu ando a fazer ou o que é suposto eu atingir. Depois, quando chega à altura de feedback e os managers dizem não atingiste o que era suposto,
As pessoas dizem, ok, mas o que era suposto? Também nunca me disseste o que era suposto. E foi quase um processo de adivinha, de toca e foge, de eu fazia, tu dizias bem, mas depois eu não fazia, também não dizia que estava mal. Então eu acho que comunicação é mesmo uma coisa importante e é quase como se os managers devessem ser as pessoas que ah, conseguem falar de formas diferentes para as pessoas diferentes e adaptar um bocadinho o seu discurso nesse sentido. Porque lá está, cada membro da equipa é um membro da equipa, a forma como fala sobre o meu desenvolvimento não é a mesma forma que fala do desenvolvimento dos outros, ou a forma como delega tarefas não tem que ser a mesma forma como delega a outras pessoas, mas acima de tudo o manager tem que ser capaz de ter uma linguagem clara, que eu acho que às vezes também é difícil, porque lá está, eles falam para tantos stakeholders diferentes, quer dizer, a forma como vamos expor uma coisa ao CEO não é a forma como vamos expor lá uma equipa ou um membro da equipa, etc. Por isso eu diria que comunicação é mesmo um dos checks importantes para quem quer ser um bom manager. Saber falar, saber ser claro, saber criar este telefone que não é estragado, basicamente, entre as duas personas. Depois, há um que me toca particularmente, que é, eu acho que um bom manager, e eu acho que lá está, esta é provavelmente uma das dimensões que, para mim, é mesmo muito importante e que pode não ser importante para toda a gente, mas eu reclamo muito por inspiração, por liderança pelo exemplo. E acima de tudo, e eu não sei também se não é por ser mulher, e acho que podemos, lá está, eu queria muito trazer o tema da igualdade de género para um dos nossos episódios, mas não sei se é também por ser mulher e às vezes, mesmo em recursos humanos ou em áreas das quais eu gosto, apesar de o equilíbrio ser mais mulheres e menos homens, quando olhamos para cargos de chefia, a maioria são ocupados por homens também, que é estranho, tendo em conta a pipeline base que existe. Mas podemos falar disso noutro episódio. Mas eu não sei se é por ser mulher, mas muitas vezes falta inspiração, faltam role models, faltam pessoas, e aqui, obviamente, independentemente do género, um, pessoas para as quais eu olho e diga: eu quero ser assim, eu quero fazer assim, eu quero liderar assim, eu quero fazer esta reunião ou gerir esta reunião desta maneira. E é quase como se fosse claro para mim o caminho entre o momento em que eu estou e aquela pessoa para a qual eu olho, revejo e penso: é por aqui, é assim que eu quero ser. Um, e às vezes é muito difícil encontrar essa inspiração porque os líderes estão muito pouco, ou têm muito pouco tempo também, lá está, isto depois é uma discussão muito grande, mas vamos pôr a responsabilidade neles. Têm pouca capacidade de nos inspirar e, acima de tudo, de liderar pelo exemplo. Aquelas coisas básicas de sair a horas, de fazer as coisas como é suposto, cumprir as regras, providenciar uma boa experiência. Quer dizer, isto é tudo uma escala, não é? E se eu tento. Depois os managers também são liderados por outros managers que são liderados por outros managers, não é? E nós sabemos que isto é uma cascata, mas cada um tem que ser capaz de influenciar na sua esfera de influência e liderar na sua esfera de influência. E acho que isso é mesmo muito importante e para mim é uma das dimensões provavelmente mais importantes. Depois, a terceira que eu coloquei aqui, que é sempre muito polémica, que é delegação versus micromanagement. Eu acho que na maioria das situações as pessoas não gostam de ser microgeridas. Ninguém tem interesse em ter uma pessoa chata à perna de 5 em 5 minutos para tentar perceber se já fez a tarefa X ou Y. Eu também compreendo managers quando sentem que há pessoas que têm que ser mais microgeridas do que outras, não é? Há pessoas que precisam mais desse suporte do que outras. Eu acho é que há aqui duas coisas importantes que eu própria tento pensar quando lidero pessoas que eu gostava que fizessem comigo quando me lideram, que é a primeira é micromanagement é diferente de formação. Uma coisa é a pessoa estar perto de mim para me ensinar a fazer as coisas e para desenvolver as tais competências que é suposto eu ter. Outra coisa é eu sentir que a pessoa não confia em mim e é por isso que está a fazer essa microgestão. E isso tem dois exercícios, não é? O primeiro exercício parte de cada um de nós de conseguir passar essa confiança e essa tranquilidade de que, calma, não te preocupes, eu estou aqui para fazer e vai correr bem. E há uma componente que tem que ser trabalhada do outro lado, que é à medida que vamos subindo, e isso também é uma coisa pela qual me tenho debatido muito,
à medida que vamos subindo na nossa carreira, nós temos que aprender a deixar de fazer certas coisas e, acima de tudo, perceber que as pessoas nunca vão fazer igual a nós, seja para melhor ou seja para pior. E à medida que vamos subindo, é como se um maestro não tem que saber tocar todos os instrumentos, não é? O maestro é responsável por garantir que todos os instrumentos vão ser bem tocados e que aquilo vai criar uma sinfonia. E às vezes eu sinto que os maestros ou não sabem tocar nenhum instrumento, não têm empatia para saber, mas também depois não sabem criar a tal sinfonia, ou então são maestros que querem aprender a tocar todos os instrumentos, como se isso lhes desse alguma validação para depois tomar decisão em prol do especialista que tem o tema e lá está a fazer o tal de micromanagement. Por isso eu diria que, como é óbvio, todas as pessoas preferem uma boa delegação ou uma microgestão. Há pessoas que se calhar têm mais necessidade do que outras, mas acima de tudo o que eu acho que tem que acontecer é trabalhar a tal relação de confiança. Pois, o outro tema que acabámos por tocar também tem a ver com o manager desenvolve ou não as suas pessoas. Há um manager que trabalha a sua sucessão e há um manager que trabalha a sua competição, eu acho, se tivesse que distinguir assim em duas partes. E o manager que trabalha a sua sucessão é o manager que basicamente é autoconfiante, porque eu acho que só não existe uma preparação de sucessão quando existe também uma falta de confiança sobre o que é que pode surgir a seguir, se existirem pessoas que façam aquele trabalho de outra forma, de uma melhor forma ou não. Um, e eu acho que muitas vezes há muita necessidade de preocupação com a competitividade e pouca preocupação na sucessão. E eu acho que a melhor forma de fazer-se isso é cada um ter, e aqui lá está, mais uma vez, recursos humanos chamados à baila e os managers, que é se cada um souber bem qual é que é o seu caminho, qual é que são os seus passos, vai ser mais fácil eu não estar preocupado com quem vem atrás, não é? Primeiro porque a pessoa pode não vir para o meu lugar, segundo porque pode ser a melhor forma de eu ir para outra posição e colaborar com uma pessoa com a qual eu liderei. Por isso eu acho que se cada um tiver um plano de carreira mais pensado, e embora eu acho que hoje em dia é muito difícil nós termos planos de carreira porque toda a gente pode fazer tudo, quase, e podemos mudar de interesses muito mais facilmente. Hoje em dia eu acho que o difícil é descobrir a paixão, não é? Porque podemos fazer muitas coisas. Eu acho que o mais importante é se cada um tiver o seu caminho traçado, vai ser mais fácil que este desenvolvimento aconteça, porque não há qualquer tipo de pouca autoconfiança e só a vontade de ver as pessoas crescerem e serem quase os treinadores que quase serem o Guardiola, não é? Que olha para pessoas que já foram seus treinadores adjuntos e pensa, yeah, eu fiz bem o meu trabalho. E eu acho que não deve existir orgulho maior do que ver que outra pessoa está a fazer um bom percurso e que nós influenciamos esse percurso. Depois, eu acho que um dos outros pontos focais que distinguem um bom manager e um mau manager tem a ver com a forma como ele gera os conflitos dentro da sua equipa e entre a sua equipa e outras equipas. Eu acho que, e estava a ver aqui até as minhas notas, que às vezes escrevo coisas um bocado estranhas, mas acho que acima de tudo, e estava um bocadinho aquelas três coisas que eu disse no início sobre o que era ser um bom manager, a forma como o manager ajuda a sua equipa a ser QB conflituosa na perspectiva em que há uma competição saudável, há uma discussão saudável sobre as coisas, não há uma voz soberana em que os outros dizem amém, mas há uma boa forma de gerir depois os conflitos que são inevitáveis e que surgem no dia a dia, determina muito como é que os managers são ou não bons para com o desenvolvimento das equipas. Eu acho que na maioria destas situações de gerir conflitos, a maioria dos managers prefere sempre ignorá-los. E eu acho que provavelmente, como se costuma dizer, uma não decisão é pior do que uma decisão errada. E eu acho que normalmente é isso que acontece quando os managers tendem a ignorar conflitos que existam dentro das suas equipas ou entre as suas equipas e outros stakeholders. Depois, uma outra dimensão tem a ver com reconhecimento, motivação, empatia, tem a ver com a forma como o manager faz o acompanhamento das pessoas. Eu já não me lembro bem qual era a referência, depois posso colocar aqui, mas que dizia que a geração Z e os millennials mais novos tinham mais de 20% de interesse e necessidade de feedback
do que as outras pessoas. Eu acho que o que falta, ou o que distingue normalmente um bom manager de um mau manager é o bom manager é aquele que no dia a dia consegue melhorar as suas pessoas, ou seja, não espera pelaquela avaliação formal para dizer tudo aquilo que vocês fizeram errados durante um ano, ou menos bem durante um ano, mas é a pessoa que no dia a dia consegue dar-vos esse feedback e impulsionar essas melhorias. Até porque, e olhando um bocadinho, até para aquilo que é o meu interesse, um, eu fico muito mais motivada quando eu sei que estou a melhorar e em que eu consigo ver a minha curva de crescimento de forma mais exponencial. E eu acho que é muito mais fácil para nós melhorarmos e vermos essa curva a crescer quando nós sentimos essas melhorias no dia a dia e nós só vamos sentir essas melhorias no dia a dia se recebermos esse feedback no dia a dia também. Se eu só pensar nessa curva de ano a ano, vai ser muito difícil para mim saber se eu estou aqui a ir no caminho certo ou não, ver o impacto desse feedback. Então eu acho que o feedback contínuo, acima de tudo, ajuda a nós sabermos que estamos a ir no caminho certo. E para as gerações mais novas, e aí identifico-me a 100%, em que parece que estamos sempre a ser julgados, nem que seja por nós mesmos, um, esse crescimento dia a dia é o mais importante. O último fator que eu queria trazer aqui para distinguir um bom ou um mau manager tem a ver com outra coisa que também me é muito querida, que é uma das coisas pelas quais eu estou à espera que um manager faça é defender-me. Ou seja, é dar-me espaço para errar, mas dar-me uma espécie de insuflável para quando eu estou a cair da janela, sabem? Ou seja, é o manager que me permite subir o prédio sozinha e ir descobrir o prédio sozinha e estar lá só para quando eu preciso, ou seja, não fazer o tal micromanagement, confiar que eu vou ser capaz de fazer isso, mas é o manager que, se porventura eu tiver que me atirar da janela do oitavo andar, vai ter lá aquelas piscininhas insufláveis que existem para dizer, ok, tipo, eu dei-te espaço, é normal, erraste e eu estou aqui para dar a cara. E isso é uma coisa que mexe muito comigo. Eu sempre que giro pessoas, ou em projetos, ou equipa, ou o que seja, uma das minhas maiores preocupações é garantir que a pessoa se sente protegida a vários níveis, não é? Se sente protegida versus outros, se sente protegida versus si mesma, se sente suportada, que eu vou ser a primeira, lá está, a liderar pelo exemplo e a procurar providenciar a experiência e ter a própria experiência que eu quero que a pessoa veja. Então acho que proteção, eu diria que é uma das principais razões, muitas vezes, pelas quais os colaboradores não têm uma relação de confiança com as suas chefias, é porque não se sentem defendidas. Sentem que se fizerem bem, a chefia vai levar os louros e se fizerem mal, vão ser propriamente os culpados, ou os responsáveis, que eu gosto mais desta palavra, pelas coisas. Pronto, acho que era um bocadinho o raciocínio ou a linha de pensamento que queria trazer para hoje, as magicações. Acho que lá está. Conclusões mais importantes. Cada manager é um manager e o mais importante é nós encontrarmos a relação com o manager que nós queremos. Segunda linha de pensamento, exijam ter o manager que vocês querem ter, porque lá está. Eu não sei se o ChatGPT está certo ou não, mas se estiver, é bom que tenhamos bons managers, porque caso contrário a nossa carreira e o nosso sucesso profissional pode ser muito comprometido. Se já são managers, sejam os managers que gostavam de ter tido ou que têm e que mais gostaram. E em último caso, eu lembro-me sempre desta frase: no dia em que forem séniores, tentem ser os séniores que vocês gostavam de ter quando vocês eram júniores. Pelo menos é isso que eu me tento lembrar no dia a dia. Por isso, malta, muito obrigada. Espero que tenham gostado desta paisagem do norte. Um dia, quiçá, voltamos. Espero que não tenha existido muito vento e abelhas aqui à volta. E vemos no próximo episódio. E bom regresso ao trabalho, malta. Vamos embora! Até já!